Você sabe a diferença de um submarino para um submersível? Essas 5 pessoas que perderam a vida tentando visualizar o Titanic no fundo do mar, elas entraram em um submarino ou em um submersível? E vamos falar nesse vídeo o que a química tem a ver com essa diferença. Eu sou o professor Guilherme Vargas, professor de Química. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo, curtindo o vídeo, para você não perder nada. O grande ponto então é este. Eles entraram em um submarino ou em um submersível? Na verdade, eles entraram em um submersível. Tá, professor, mas qual é a diferença? O submarino, ele tem autonomia para produzir o próprio oxigênio. Tá, mas ele produz o oxigênio de onde? Ele produz o oxigênio a partir da água. Ele pega a molécula de água, H2O, quebra essa molécula usando eletricidade e ele produz, então, o oxigênio. Um submarino nuclear, por exemplo, ele tem uma autonomia de até 20 anos debaixo d'água. Claro que ele precisa subir para poder pegar suprimentos alimentares e ninguém ficar doido lá no fundo. Mas um submarino, ele produz o próprio oxigênio a partir da eletricidade. Já um submersível, não. Esse submersível, ele precisa do oxigênio. Então ele vai ter tanques de oxigênio ou ele vai ter outras embarcações conectados a ele por mangueiras produzindo este oxigênio. O submarino, claro, os que nós temos hoje aqui no Brasil, eles são movidos a diesel. E aí você deve estar se perguntando, bom, mas para eu poder queimar o diesel no motor, eu preciso de ar? É, eu preciso. Como é que ele vai produzir esse ar? Também é da água? Não. Funciona da seguinte maneira. Os motores dos submarinos, eles vão alimentar uma bateria. E é essa bateria que vai fazer com que este submarino fique debaixo d'água e se movimente. Então, para que o submarino recarregue as baterias, ele precisa subir, ligar os motores, pegar o oxigênio do ar, fazer o processo de queima. Durante todo esse processo, ele vai ficar na superfície. Assim que a bateria estiver recarregada, ele vai descer novamente com os motores desligados. Mas, professor, durante o processo respiratório, estes tripulantes eles estão produzindo CO2. E se ficar muito CO2 no meio, isso pode comprometer. Sim, e esse CO2 ele vai ser retirado a partir de cal sodada, que é colocada dentro desse submarino. Então, o CO2 ele vai ser capturado, o O2 é produzido pelo processo de eletrólise da água e esse submarino, como eu já disse, se tivesse uma alimentação de energia nuclear, 20 anos tranquilamente debaixo d'água. Agora, um submersível tripulado, ele consegue ir a grandes profundidades? Bem, o recorde hoje de um mergulho de um submersível tripulado, ele é de 2019. 10.928 metros foi o máximo que esse submersível chegou. Até os 7.000 metros foi identificadas espécies vivendo ali. A partir de 7.000 metros para baixo, só foi visualizado plástico. E isso é algo bem sério, um grande problema, o alto índice de plástico no nosso oceano. E aí, ficou clara a diferença? Submarino, submersível? Esses 5 tripulantes que perderam a vida por essa implosão estavam então em um submersível.